Bom dia, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live de aquecimento para a nossa jornada do Vivendo de Salão 2.0. Então essa é uma live de aquecimento, de preparação para a jornada que vai acontecer no dia 4, 6 e 8 de março. Tá? Quem quiser se inscrever é só clicar no link que está na bio e se inscrever, porque essa jornada vão ser de 3 aulas online e gratuitas. E para quem está chegando agora aqui no perfil, meu nome é Cassiane Borges e aqui nesse perfil eu ensino donos de salões a viver de salão com organização, lucro de verdade e uma vida tranquila. Bom dia Dani, bom dia estúdio, aqui não tem nome. E aí, gente, antes de começar a live de aquecimento, eu sei que tem muita gente nova chegando aqui no perfil. E aí, antes de falar sobre o conteúdo que hoje vai ser como criar uma reserva de emergência para o salão de beleza, quais são os passos que você precisa fazer para chegar a conquistar a sua reserva de emergência, para ter a tão sonhada, vida tranquila, eu gosto de falar um pouco sobre mim. Por que eu estou aqui falando para vocês sobre viver de salão, com organização, com lucro, com uma vida tranquila? Quem sou eu? Quem é a Cassiane? Então, eu tenho um salão de beleza há 15 anos. Há 18 anos eu sou cabeleireira. Já trabalhei em um salão, em uma escola, antes de ter o meu próprio negócio, tá? Comecei o meu salão de beleza como talvez alguns de vocês, em casa, lavando o cabelo no tanque. Depois abri o meu próprio salão, um salão muito pequeno, de 35 metros quadrados, onde era a garagem de uma casa. E comecei o salão sozinha, fazendo cabelos, fazendo atendimento do cliente, fazendo café, a faxina, abrindo a porta, recebendo os clientes. E ao longo desses 15 anos, eu precisei desenvolver algumas habilidades que vão além de fazer cabelos para poder desenvolver o meu salão de beleza. Então, olha só a minha situação. Antes de ter o meu salão de beleza, eu trabalhei numa escola, Então, numa escola de cabeleireiros. Então, eu fiz o meu curso lá nessa escola e eu fiquei trabalhando lá. Então, eu comecei trabalhando como folguista, nas folgas dos cabeleireiros, eu cobria a folga. Depois eu passei para instrutora e depois para coordenadora dessa escola. Eu fiquei lá por quase 3 anos. E eu ensinava o quê, gente? Eu ensinava a técnica lá nessa escola. Ensinava a fazer escova, a cortar cabelo, a fazer mechas, coloração. E aí, quando eu decidi abrir o meu salão, muito simples, com pouquíssimos recursos, eu pensei o seguinte: vou abrir o meu salão, vai dar tudo certo. Por quê? Porque eu já sabia muito da técnica, eu já era até professora, eu já ensinava, já formava outros profissionais. E aí, quando eu montei o salão, eu me deparei com uma situação. É diferente você ser cabeleireiro de você ser o dono do negócio, de você ter um salão de beleza. Porque quando você é o cabeleireiro, você se preocupa com a técnica. Você chega lá no salão, você não precisa se preocupar com a equipe, não precisa se preocupar com o faturamento, você tem a preocupação ali com o seu salário, com o quanto você vai ganhar. Você não precisa se preocupar se tem os produtos, se estraga alguma coisa dentro do salão, não é responsabilidade sua. Se tem clientes dentro do salão, tu até se preocupa, tenta atender bem, Faz de tudo para atender bem os clientes, mas não é propriamente uma questão que corresponde a você. E aí, quando você monta o salão, você é o quê? Responsável por pagar todas as contas, Por deixar o salão sempre limpo, organizado, contas em dia, sistema, contratação de pessoas, E aí você também se torna responsável pelas pessoas que trabalham com você de alguma forma. E aí, então, eu me deparei com isso quando eu abri o meu salão. Pensei, não, já tenho uma técnica boa, vou abrir o salão, vai dar tudo certo, O importante é saber trabalhar. Sim, saber trabalhar é muito importante. Mas é muito importante quando eu tenho um salão de beleza, mesmo que seja na sala da minha casa, eu aprender sobre o negócio, Que são coisas diferentes. Então, vou fazer uma analogia aqui. Vamos pensar o seguinte. Uma pessoa que faz uma faculdade de farmácia, tá? Ela foi lá, ela aprendeu tudo sobre medicamentos. E ela trabalha em uma farmácia, um farmacêutico. Vocês pensem comigo, tá?
Tem diferença ela ser uma farmacêutica formada, trabalhar numa farmácia e ela abrir a sua própria farmácia? Existe uma diferença enorme. Por quê? Porque ali ela vai ter que se preocupar com sistema, com compras, com marketing, com contratação. No momento que ela só era uma profissional que prestava o serviço para a farmácia, ela só se preocupava o quê? Com a técnica. E eu trago essa analogia para trazer essa consciência para vocês do quanto é diferente ser cabeleireiro e ser o dono do salão. Vocês concordam comigo? Então, existe aqui um abismo, né, de diferença, né, entre ser o cabeleireiro e ser o dono do salão. E aí a gente se vê nesse outro papel e a gente não se prepara para isso. Eu vejo donos de salões que são meus alunos ou pessoas que me procuram aqui, que são excelentes na técnica, que são referências, que fazem uma técnica muito boa, que são especialistas em alguns procedimentos e mesmo assim não conseguem fazer o salão de beleza crescer. Por quê que não consegue fazer crescer? Porque está focado somente na técnica e não no negócio. Mas, tá bom, Cassiane, então a técnica não é importante? Não, gente, a técnica é muito importante. A gente precisa sempre estar atento a isso. Principalmente no mercado da beleza, onde muda tudo muito rápido. A gente trabalha com moda, né? E a moda, ela muda. Ela tá todos os anos, todos os dias, todos os meses mudando. Então, a gente precisa estar sempre muito atento à técnica. Mas também a gente precisa se atentar ao negócio. Entender que se eu tenho um salão de beleza, eu tenho o quê? Uma empresa. Pode ser, gente, uma empresa que trabalhe só você, mas é uma empresa. Se você tem um CNPJ, tem um MEI, ou se você já está no Simples, é uma empresa. Se você tem 1, 2 ou 3 colaboradores que trabalham com você ali, que são prestadores de serviço no seu salão de beleza, é uma empresa e você é responsável por ela. E por isso o assunto, o tema de hoje, como criar uma reserva de emergência para o salão de beleza é tão importante. Por que eu quis trazer esse tema? Porque eu levanto a bandeira aqui de viver de salão, com organização, com lucro de verdade e uma vida tranquila. E a reserva de emergência, muito além de organização e de lucro de verdade, vai trazer uma vida tranquila para vocês. O que é uma vida tranquila, né? De repente pode ter conotações diferentes, né? Para mim, uma vida tranquila pode ser diferente do que é uma vida tranquila para você. Mas aqui sobre o que eu falo, tá? A gente está falando de negócio. Então, quando a gente fala de tranquilidade, o que é essa tranquilidade? É eu poder chegar em casa e colocar minha cabeça no travesseiro e dormir tranquila. E saber que eu trabalhei bastante e que eu estou segura financeiramente, tá? Então, vida tranquila, neste caso específico aqui do Vivendo de Salão, é o quê? Eu ter resiliência financeira, é conseguir me adaptar, né, financeiramente, mesmo com uma crise no mercado. Então, eu já falava sobre isso, já pensava muito sobre isso antes, e quando veio a pandemia, veio muito para fortalecer essa ideia, né, na cabeça das pessoas, tanto na vida pessoal quanto na vida profissional. Porque quando veio a pandemia, a gente viu tantos salões sofrendo, tantos salões em crise, tantos salões que tiveram que fechar as suas portas. Por quê? Porque não tinham resiliência financeira. Aí vocês vão me dizer assim, sim, Cassiane, mas é que foi uma situação muito difícil, a gente não pôde trabalhar. A gente conversando aqui. A gente não pôde trabalhar. Se a gente parar para pensar, em março de 2020, a gente ficou 20 dias fechados. E em março de 2021, 20 dias fechados também. Depois, a gente pôde trabalhar um pouco com bandeira vermelha, né? Aí vinha a bandeira preta, 2, 3 dias, mas a gente não ficou totalmente sem trabalhar. Então, o nosso faturamento, ele caiu muito. Mas quem tinha a resiliência financeira, conseguiu se manter com tranquilidade. E aí a gente viu o quê? Que infelizmente alguns salões fecharam as portas, mesmo sendo salões bem estruturados, aparentemente, com muita clientela e com bons profissionais. Então, a resiliência, gente, financeira é o que vai trazer para vocês o quê? Tranquilidade, uma vida tranquila, tá?
Então, bom dia! Essa é mais uma live de aquecimento, né, para nossa jornada do Vivendo de Salão 2.0, que vai acontecer no dia 4, 6 e 8 de março. Online gratuita, não vai ser aulas abertas, né? Não serão aulas abertas, serão aulas somente para quem estiver inscritos, para quem estiver inscrito. E aí, o que acontece, gente? Vai ser um conteúdo mais profundo, por isso a live de aquecimento, para vocês chegarem prontos já, né? Então, ali para vocês não chegar perdido, mas eu não entendo desse assunto, mas eu nunca ouvi falar sobre isso. Então, é para quê? Para vocês já chegarem prontos. E aí, o tema de hoje é como criar uma reserva financeira para o salão. E aí, essa reserva financeira, gente, agora vamos esquecer a pandemia acabou, se Deus quiser nunca mais vai existir pandemia, né? Vamos torcer para isso, que a próxima seja só daqui 150 anos, a gente já vai estar, já não vai ser na nossa gestão, né? Então, hoje, vamos pensar hoje, para que a gente precisa de uma reserva de emergência, tá? Porque quando a gente tem o salão, a gente tem equipamentos que estragam. Então, a gente tem equipamentos que estragam no salão. Quem são os responsáveis por esses equipamentos? A menos que seja o secador lá do cabeleireiro, daí não é a responsabilidade sua, né? Mas a cadeira quebrou, o ar-condicionado estragou. E, gente, me digam uma coisa. Só quem tem um salão de beleza é que sabe o que acontece todos os dias, né? Eu digo assim, eu olho às vezes aqui no salão e digo assim, o que estragou hoje? O que vai acontecer hoje? Tipo assim, ó, é uma luz que queima, só um pouquinho, gente. Ô, Alex, dá pra fechar a porta aí, fazendo favor? Então, é uma luz que queima, é o ar-condicionado que estraga, é uma cadeira que quebra, que tu não pode deixar ali quebrada, né? É uma emergência que acontece na luz. Nem eu mostrei pra vocês nos stories, talvez alguns de vocês não viram, o ano passado, em dezembro, pegou fogo o nosso contador aqui no salão. Em pleno mês de dezembro, dia 10 de dezembro, num sábado, 3 noivas no salão, 11 horas da manhã pegou fogo no contador do salão. E não é porque a gente tem gato, a gente não tem, a gente tem um eletricista que vem, que arruma, é uma casa antiga, a gente trocou a fiação, tem 2 andares a casa, né? Então foi feito um contador para cada andar da casa. Por quê? Porque a gente tem muito ar-condicionado. Daí chega no sábado, é secador, é chapinha, é os lavatórios, né? Tudo com energia elétrica funcionando. E aí a gente não suportou e pegou fogo. E aí o que acontece, gente? Isso é uma emergência. Precisei chamar um eletricista que pôde me atender no dia, que cobrou o preço que ele quis. E eu precisava o quê? Ter o dinheiro para reserva de emergência. Quem que é responsável por isso? É o dono do salão. Não é os profissionais que trabalham. Os profissionais, todo mundo ali com o olho arregalado. Tipo assim, agora, o que a Cassiane vai fazer? Calma, gente, que para tudo tem solução. Então, a gente pode ter problema com energia elétrica, a gente pode ter problema com os nossos equipamentos, né? Então, se eu não tenho essa reserva financeira, essa resiliência financeira, eu me aperto, eu vou ter que mexer no faturamento. Então, é muito importante essa reserva. E aí também tem um outro ponto nessa reserva que a gente precisa avaliar, é o quê? Para nós que somos profissionais, que trabalhamos ali no dia a dia, atendendo clientes, realizando a técnica, o que a gente pode ter? Então, a gente é o profissional que realiza a técnica. Se vocês são como eu, né? Eu trabalho no salão, tenho agenda, atendo clientes e também sou a dona do salão. Se eu tiver um problema de saúde, eu afeto o faturamento do meu negócio, porque é um profissional a menos trabalhando. Então, eu também preciso pensar nisso. Se eu tenho um problema de saúde e se eu, sei lá, fico um mês doente, ou se eu quebro um braço, se eu quebro uma perna, gente, ninguém tá livre disso. Você pode ser jovem, pode estar com toda a saúde do mundo, você pode levar um tombo ali na rua e quebrar o teu braço direito, e aí como que você vai trabalhar?
e se o teu salão depende do teu faturamento. O que eu produzo dentro do meu salão, enquanto cabeleireira, corresponde a uma parte muito significativa do faturamento do meu salão. Então, eu sei que se eu não trabalhar, vai impactar no faturamento do negócio. Sem falar na minha vida pessoal, mas a gente nem tá falando de reserva de emergência na vida pessoal. Aqui a gente tá falando do negócio, né? Na nossa vida pessoal, CPF, a gente também precisa ter, né, a nossa reservinha ali guardada para emergências. Mas no salão de beleza, a gente precisa ter, por quê? Porque é um negócio onde a gente é responsável. Então, quebrei um braço, não posso trabalhar um mês, vou fazer o quê? Vou fechar o salão. Eu me recordo que quando eu engravidei do Caetano, o Caetano vai fazer 11 anos, tá? Então, eu tinha o salão ali há uns 4 anos, né? Quando eu engravidei dele. E aí eu me lembro que as pessoas perguntavam assim, tá, e o que tu vai fazer quando o Caetano nascer? Tu vai fechar daí o salão por um tempo? Tipo, as pessoas me perguntavam isso assim, tu vai fechar o salão? Sim, por quê? Porque aí quando tu engravida, tu não sabe se realmente tu vai poder trabalhar até o final da gestação. Aí a criança nasce, tu precisa ficar ali um tempo com a criança em casa. E as pessoas pensavam que eu ia fechar o salão. Eu disse, não vou fechar o salão de forma nenhuma. Só que antes de pensar em engravidar, eu já comecei a guardar um dinheiro para aquele período específico da minha vida ali no salão. Então, todos os meses eu guardava um dinheiro para quê? Porque eu não sabia quando que eu ia voltar a trabalhar. Eu voltei a trabalhar com 35 dias, tá, gente? Quando ele nasceu. Mas eu não sabia como que ia ser a criança. Se a criança ia ter as mamadas regulares, se eu ia estar bem. A gente nunca sabe o que pode vir. Pode ser que ocorra tudo bem, pode ser que tenha algum problema. Então, eu já organizei uma reserva e olha, eu tinha 4 anos de salão quando o Caetano nasceu. Então, eu ainda estava caminhando nesse processo de aprender sobre gestão, mas eu já tinha essa ideia. Não, eu preciso reservar todos os meses. Então, antes de engravidar, eu já comecei. Todos os meses eu fazia uma caixinha ali com um pequeno valor. Que num primeiro momento parece um pequeno valor, mas no montante, gente, do passar dos meses, ele vai aparecendo, vai engordando aquele valor e isso vai trazendo muita tranquilidade pra gente. Porque tem pessoas que acham que o dinheiro ele vai se juntar sozinho. Ou então, eu vou juntar dinheiro só quando eu ganhar bem, só quando estiver sobrando. Existe esse mito, né? A gente não teve... Eu aprendi isso, gente, né? Galgando ali no dia a dia, no campo de batalha. Eu não aprendi isso na escola, né? Então, educação financeira a gente não aprende na escola. Eu acho que é das grandes falhas, né, da escola, é não ensinar educação financeira pra gente. Porque educação financeira todo mundo precisa na vida. Exatamente todo mundo precisa. Eu acho que deveria existir uma matéria já, desde lá da primeira série, sobre educação financeira, né? Ensinando as crianças. E aí, tem pessoas que acham que o dinheiro vai se juntar sozinho. Não, mas esse mês não sobrou, eu não vou guardar. Ou o dia que eu estiver ganhando muito, eu vou guardar o dinheiro. Só que aí, gente, você vai ganhando mais e a tua vida, ela vai ficando mais... Você vai gastando mais, né? Então, é o seguinte, quando o meu custo fixo aqui no salão era 3, 4 mil reais, eu tinha um estilo de salão. Aí o meu salão foi aumentando o faturamento. Hoje eu tenho um custo fixo de 20 e poucos mil reais por mês, só de fixo. Só que a cadeira já é diferente. Eu já tenho mais ar-condicionado. Então, eu tenho 5 ar-condicionados aqui. Então, qual que é a probabilidade de um estragar durante o mês, né? Que nem a questão da iluminação que eu falei pra vocês. Quanta lâmpada eu tenho aqui? Então, vocês acham que eu passo um mês sem queimar uma lâmpada? Não, e eu não posso mexer no faturamento. Eu mexo na reserva de emergência para essas questões inesperadas. E aí é o que, gente? É técnica de montinho e montão. Então, a gente vai acumulando aos poucos, vai juntando um pouquinho de dinheiro por vez, né? Então, se você não tem essa resiliência, se você não tem essa reserva financeira, eu aconselho, gente, você fortemente a começar hoje com essa reserva financeira. Hoje, porque isso, gente, vai te trazer uma paz, uma tranquilidade na tua vida, que só quem tem é que sabe descrever o que é isso, tá? E aí, como que a gente vai criar, então,
essa resiliência financeira, essa reserva de emergência. Aí você pode me dizer assim, Graciela, mas ainda tô ganhando pouquinho, meu salão fatura pouco, né? Não me sobra nada. Então, olha só, vamos seguir esses passos. Primeiro de tudo, você precisa definir as suas despesas fixas. Isso, gente, eu não tô falando de vida pessoal, tô falando do salão, tá? Primeiro de tudo, eu vou definir o que é as minhas despesas fixas. Se eu não atender nenhum cliente no salão esse mês, tá? Deus o livre, né? Se eu não atender nenhum cliente nesse mês, quais são as despesas fixas que eu tenho para pagar? Provavelmente eu vou ter que pagar o aluguel, eu vou ter que pagar igual a conta de luz, talvez vai vir um pouco menos, né? Mas vai vir a conta de luz, a internet, eu vou ter que pagar igual, se eu tenho um sistema, se eu tenho uma secretária. Então, o que é o custo fixo que eu pago todos os meses, mesmo que eu não atenda nenhum cliente? E também aquele que, se eu atender, por exemplo, se eu atender 1.000 clientes no mês, o meu aluguel, ele vai ser o mesmo que se eu atender uma pessoa. Então, o que eu tenho de... Defina as suas despesas fixas. Aí, definiu as suas despesas fixas, você tem uma ideia aí, né, na sua contabilidade, de mais ou menos quanto que você fatura no mês. Aí, o que você vai fazer? Você vai definir um valor que vai ser para reserva de emergência. Gente, reserva de emergência é para emergências. Então, vou dar um exemplo. Preciso pintar o salão. Isso, gente, eu vou tirar o dinheiro da reserva de emergência? Não, isso não é reserva de emergência. Para mim pintar o salão, eu vou fazer um planejamento. Em julho, na metade do ano, eu quero pintar o salão. Quanto que vai me custar? Aí eu vou lá, faço orçamento. Quanto que vai me custar para pintar o salão? Vai me custar R$2.000, um exemplo, para pintar o salão. E eu ainda tenho 4 meses pela frente. Quanto que eu preciso guardar por mês para quando chegar lá na hora de pintar o salão, eu vou pintar com tranquilidade. Tá aqui o dinheiro, eu vou fazer a pintura. Então, para mim pintar o salão, eu vou precisar de planejamento, né? Quero comprar equipamento novo. Planejamento é diferente de reserva financeira. Reserva financeira de emergência é para custos emergenciais. Aquela coisa que você não espera e que aconteceu ali no salão. Então, você vai definir o valor que você vai poupar, tá? Mas parece muito difícil, gente. Quando eu comecei o salão, eu tinha caixinhas em casa. Sabe caixinhas, essas caixinhas bonitinhas que a gente compra nas livrarias? Então, eu tinha a caixinha do dinheiro do salão, eu tinha a caixinha da minha reserva ali, quanto que a gente guardava, que a gente ia economizando, e depois eu tinha a caixinha da reserva de emergência. Então, você pode ter essa reserva de emergência, uma conta no banco, abrir um investimento, um CDB, um CDI, alguma coisa assim nesse estilo, né, que vai estar rendendo ainda dinheiro para você, né, que você vai ter pagamento de juros ali mensais, mas você pode começar guardando numa caixinha. E aí, então, defina primeiro as suas despesas fixas para depois você definir o quanto você vai poupar, tá? Aí você faz o quê? Por terceiro, organiza ali o seu orçamento. Então, as minhas despesas fixas é R$2.000, né, ali do salão, e o meu salão tá faturando R$10.000. Aí, quanto que eu vou poupar? Isso eu não tenho como te dizer. Você que vai ter que ver o que é confortável para você começar. Porque eu vou falar para vocês, isso aqui é um jogo. Eu digo que é como se fosse um jogo, tá? É um jogo que quando você começa a ver, colher os frutos e ver os resultados da paz e da tranquilidade que isso traz para tua vida, você começa a gostar de economizar o dinheiro. Você começa a ter, a querer cada vez conseguir economizar mais e tal. Para quê? Para você ter essa tranquilidade, né? Não viver com aquela corda ali no pescoço. Então, você vai o quê? Organizar o seu orçamento. Então eu tenho R$2.000 de custo fixo, meu salão tá faturando 10.000. Quanto que eu vou reservar desse dinheiro para a reserva de emergência? Aí, gente, muito importante, defina uma meta realista, tá?
Então não adianta dizer assim, nossa, eu tô faturando 10 mil, meu custo é 2 mil, eu vou pegar e eu vou economizar 2 mil reais por mês. Realista, gente. Não é que você vai pegar só um dinheiro que não vai fazer falta pra você. Porque tem gente que acha assim, ó, eu vou pegar, eu vou pagar todas as minhas contas, né, do salão, vou me pagar e o que sobrar eu vou guardar. Se a gente faz isso, a gente não guarda. Porque a gente não sobra. Nós somos campeões em achar custos, gastos pra gente, né? Não vai sobrar. Então você tem que definir uma meta realista e ter ela ali com você como se fosse uma conta que você tem que pagar. Sabe aquela conta que você não tem escolha? Por exemplo, energia elétrica. Eu não tenho escolha, né, de não pagar energia elétrica. Eu preciso pagar. Se eu não pagar, eu não tenho a luz ali no salão. Então, defina um valor que você tenha que pagar obrigatoriamente. E aí você vai precisar o quê, gente? Você vai precisar ter bastante maturidade financeira para saber que todos os meses está incluso ali nas suas despesas fixas guardar um dinheiro para a reserva financeira. Se você não tem condições hoje de guardar um valor maior, estabeleça, comece com pouco. Se você não começar com pouco, você nunca vai conseguir guardar muito. Eu consigo 100 reais por mês. Ótimo! Se você multiplicar 100 reais em um ano, é 1.200 reais. Em 2 anos vai ser 2.400. Aí daqui a pouco você passa para 150. Aí daqui a pouco você passa para 200 reais. E aí você tem aquilo ali como uma despesa fixa, tá? Então, defina uma meta realista. Essa meta realista, você pode fazer o quê? Você vai poupar ela regularmente ou você também pode estabelecer ela semanalmente, tá? Como no salão a gente paga as comissões semanalmente e a gente tá sempre fechando caixa toda semana, se de repente para você, 200 reais é muito difícil, tá? 200 reais é muito difícil. Então eu vou colocar 50 reais por semana, vamos ver se eu consigo cumprir. A Manu colocou, Cassi, eu no primeiro mês como defino, porque não tenho noção ainda. Acho que ficamos nesse escuro ao menos uns meses. Então, defina um valor baixo, tá, Manu? Defina um valor baixo, por quê? Se você definir um valor alto, você vai ficar frustrada se você não conseguir honrar com esse valor. Porque, na verdade, você vai estar fazendo um compromisso com você mesmo. É uma despesa fixa, mas não é uma despesa fixa que você está pagando para alguém. Você está honrando com você mesmo. Então, se você definir 500 reais e você não conseguir, você vai se decepcionar, vai ficar chateada com você mesmo. Então, coloque um valor pequeno. Por quê? Nesse primeiro momento, a ideia é o quê? Você criar a consciência e também a criar ai, gente, me fugiu a palavra. Criar a consciência e também o regular, né? Saber que todos os meses você vai poupar um dinheiro. Então, se para você hoje for confortável 50 reais, for confortável 100 reais, começa, faz a caixinha lá e coloca 50 reais por mês, 100 reais por mês, se é confortável 500, não precisa ser tão confortável, pode ser um pouquinho desconfortável, mas tem que ser possível, tá? Aqui, nesse primeiro momento, não importa a quantidade de dinheiro, mas sim você desenvolver a habilidade de começar a gostar de guardar o dinheiro, de entender a importância de fazer essa reserva. Então, não tenho como eu te dizer um valor exato, você vai ver de acordo com a tua realidade. Só que no momento que você pega o hábito, né, de guardar 50 reais ou 100 reais ou 1.000 reais por mês ali no caixa, você começa a ver, eu tenho essa reserva de emergência, nossa, como isso foi bom, porque, gente, vamos combinar, às vezes aí você chega lá no final do mês e você olha para trás, nossa, faturei tudo isso, nem sei onde foi o dinheiro. Você pegar ali aqueles 100 reais, 200 reais e guardar para reserva de emergência, mas ali no futuro, bem próximo, gente, 6 meses é um futuro próximo, 1 ano é um futuro próximo, você olhar e ver assim, nossa, eu tenho essa reserva aqui de emergência. Aquilo ali vai te dar uma tranquilidade, que você vai dizer, ainda bem que eu fiz.
Sabe aquela história de que se você não faz o carnê, você não economiza, né, para comprar? Então, às vezes a gente compra no cartão de crédito, né, parcelado, por quê? Porque se depender de guardar o dinheiro, você não vai comprar. Mas se você comprou e tem a prestação ali para pagar, você compra e paga tranquilamente. A reserva de emergência, você tem que pensar dessa forma. É um custo fixo que você tem a partir de agora e que você vai estabelecer o valor. Comece com um valor bem realista, que não seja muito desconfortável para você, tá? Para você ir adquirindo o hábito de fazer a reserva, tá? Aí você vai o quê? Vai sempre reavaliando. Então, esse mês eu guardei R$50, né? Mas olha só, eu poderia ter guardado 100. Acho que esse mês eu vou colocar 100. Aí você pode até pegar e fazer uma planilha, um papelzinho, e colocar lá. Mês de fevereiro, né, R$100. Aí chegou lá no mês de março, R$200. Para no final de um ano, você conseguir olhar ali e ver quanto que você guardou todos os meses. A Maria falou que ela guarda pouco, mas quando preciso, uso por não ter onde tirar. Então, a reserva de emergência, a gente... É a caixinha da reserva de emergência, né? Mas você já está no caminho. Se você já consegue guardar, você já tem de onde tirar, sim. Você disse assim, eu uso por não ter de onde tirar. Sim, você tem de onde tirar, tanto é que você tira. Então, você já está no caminho. Precisa, talvez, de um pouco mais de organização, ali, de distribuição. Então, distribuir o que é a reserva de emergência e distribuir o que é a minha economia, tá? Então, o principal é isso, gente, é começar a fazer. Podem ter certeza que quando vocês começarem a fazer, as coisas vão se ajeitando, você começa a ter gosto por fazer. Você começa a olhar e ver o dinheiro ali guardadinho. Aí você vai querendo cada vez mais cuidar do seu custo fixo, vai querendo cada vez mais economizar no salão de beleza. Por exemplo, quando a gente não tem noção nenhuma, tá? E eu falo a gente, porque eu acho que alguns de vocês também devem pensar assim. Quando eu não tenho noção nenhuma, eu saio para dar uma volta e eu vejo uma almofada bonita, eu resolvo comprar aquela almofada pro salão. E a almofada custa R$150. E eu não tenho necessidade nenhuma daquela almofada no salão. Eu só quero comprar porque eu achei bonita. E eu tenho R$150 ali para comprar. Aí o que eu penso, gente? A gente vira meio mão de vaca. Não, eu vou fazer o seguinte, essa almofada não tem, né, necessidade de ser comprada, não está no meu planejamento, então se está me sobrando R$150, eu vou colocar lá na minha caixinha de reserva de emergência. Então, a gente começa a pensar diferente. Só o fato de você ter a caixinha, você já começa a pensar diferente. Aliás, eu vou deixar aqui para vocês um desafio. Quem fizer a caixinha, que colocar lá, reserva de emergência em cima da caixinha, tira uma foto, me marca. Se você não quer aparecer ali que marcou vivendo de salão, me joga pro lado ali, que eu quero ver quem é que fez. E quem quiser que eu reposte, deixa ali o @vivendo de salão nos stories, que eu vou repostar. Então, vou deixar esse desafio. Quem fizer a caixinha, escrever ali, reserva financeira, tira uma foto, posta nos stories, coloca @vivendo de salão, eu vou repostar. Por que isso é importante? Porque a gente assume um compromisso. Nossa, eu tô assumindo um compromisso comigo mesmo, eu estou afirmando, eu tô mostrando pra Cassiane, fiz a reserva, eu ainda estou republicando você aqui nos meus stories, que a gente tem quase 30 mil salões de beleza para você servir também de inspiração e exemplo para outras pessoas que estão nessa busca do vivendo de salão, do viver de salão, né? Com organização, com lucro de verdade, com uma vida tranquila. Então, vamos ser inspiração para outras pessoas. Que outras pessoas olhem e digam assim, nossa, que bacana isso. Ou como que eu nunca tive essa ideia de ter uma caixinha. Gente, conhecimento a gente não guarda pra gente. Conhecimento a gente expande. A gente precisa ser inspiração, a gente precisa expandir para as pessoas. Conhecimento não é que nem dinheiro, que quanto mais a gente usa, menos a gente fica. Quanto mais a gente expande, mais ele retorna pra gente, mais ele se multiplica. Então, faça isso, cria a sua caixinha, posta a foto ali nos stories, me marca, vou te
remarcar para que outros cabeleireiros olhem e digam assim, nossa, nunca tive essa ideia, olha que bacana fazer essa reserva de emergência. E aí, claro que aqui a gente tá falando o quê, né, gente? Para quem não faz, que tá começando. No momento que a sua caixinha começar a engordar e muito logo não vai mais caber tanto dinheiro dentro dessa caixinha, aí a gente já está, o quê? Em outro nível de maturidade, e aí tá na hora de abrir lá a sua conta no banco, né, com a reserva de emergência. Com certeza, se vocês falarem com o gerente de vocês no banco, até mesmo quem trabalha com bancos, os bancos online, né, com aplicativo, sempre tem lá uma aba de investimento. Aí você já começa a colocar o seu dinheiro lá no investimento, por quê? Porque vai render juros, né, aquele dinheiro. Então, vai ser juros sobre juros, você começa a ver o dinheiro trabalhar para você e a tua bolinha financeira vai cada vez aumentar mais, tá? Então, é muito importante isso, vai trazer muita tranquilidade para a vida de vocês. Alguma dúvida aqui sobre a reserva de emergência? Com alguma dúvida para vocês? Uma pergunta que vocês queiram me fazer? Gente, quero ver vocês fazendo a caixinha lá da reserva financeira, tá? Lembrando, para quem chegou depois, que essa é mais uma live de aquecimento para a jornada do Vivendo de Salão 2.0, que vai acontecer no dia 4, 6 e 8 de março. Essa jornada ela é online e gratuita, mas é somente para quem tiver inscrito. Não vai ser aberta aqui no Instagram, no YouTube, para todo mundo. É somente, as aulas vão ser disponibilizadas para quem estiver inscrito. Por quê? Porque são aulas realmente mais profundas. São aulas realmente para quem quer aprender o conteúdo, para quem quer consumir do início ao fim, para quem está disposto a realmente viver de salão, a fazer o salão prosperar em 2024. Não para quem entra na live 5 minutinhos e sai e pega um pedacinho do conteúdo e quando eu puder eu assisto. Não, é para quem quer mesmo se afundar ali no propósito, no projeto, né, de viver de salão, tá? Então é só ir no link que tá na bio e se inscrever. Vai ser 4, 6 e 8 de março. Não precisa você se preocupar com a data, porque no momento que você se inscrever, a gente vai estar avisando. Ó, falta 3 dias, falta um dia, ó, amanhã vai liberar aula, amanhã vai ter aula. Então, quando você estiver inscrito, você não precisa se preocupar, eu vou perder. Não, você não vai perder, porque a gente não vai deixar você perder. A gente vai literalmente segurar na tua mão e dizer, ó, a aula tá aqui, é hoje, vem pra aula, assiste. Tá bom, pessoal? Então, essa foi mais uma live de aquecimento, né? E eu espero, desejo, do fundo do meu coração, ter conseguido ajudar vocês nessa criação de consciência da importância que é a gente ter uma reserva de emergência no salão, tá? Amanhã, sexta-feira, nós nos vemos aqui novamente às 8 horas. Vou fazer numa conta que não estou usando, porque nessa era Pix e cartão. Tudo que recebemos está em contas, kkk. É verdade, mano. Pode fazer, hoje em dia é muito fácil, não precisa, né, nem ter a caixinha. É que quando eu falo pra vocês que eu fazia a caixinha, na época, gente, era muito difícil. Pra te ir depositar o dinheiro, tu tinha que ir no banco, pegar a fila, né, pra fazer o depósito. Mas pode ser. Faz e depois me conta como que você se sentiu, mano. Vocês vão ver que o fato, parece uma coisa tão pequena, gente, mas o fato de você fazer a caixinha ou de você abrir a conta e dizer, essa aqui é a minha conta de reserva de emergência, você vai o sentimento que você vai ter já vai ser um sentimento, assim, muito grandioso. Um sentimento muito de dever cumprido, muito de estou construindo meu futuro, de que a minha vida vai mudar, de que vou ter tranquilidade. O simples fato de você tomar a decisão e dizer, a partir de agora eu vou fazer, você vai ver. Ó, Manu colocou, obrigada, Cássia, você vai ser essencial nessa nova fase. Obrigada, Cássia, por dividir seu conhecimento. Até fiz um print aqui. Obrigada eu, Manu, por você estar aqui, por prestar atenção, por querer fazer diferente, porque esse é um propósito pra mim. Vocês podem ter certeza que quando eu venho aqui falar pra vocês de viver de salão, todas as dores que vocês sentem, eu já passei em algum momento da minha vida, né? E aí, quando eu decidi criar o Viver de Salão, o Vivendo de Salão é justamente para ajudar as pessoas a superar as dificuldades. Então, conseguir superar, né? Tudo que eu falei para vocês no início, de ter um início muito simples, muito humilde, conseguir superar tudo isso
E hoje, para mim, o meu grande propósito de vida, porque com o meu salão de beleza eu já consegui conquistar coisas na minha vida muito mais do que eu podia imaginar, né? Se há 15 anos atrás, quando eu abri o salão, alguém chegasse para mim e me dissesse, desse salão você vai conquistar a tua casa própria, o teu carro, tu vai viajar para fora do país tantas vezes, tu vai ter 2 filhos, teus filhos vão estudar em colégio particular, tu vai ter uma pessoa em casa que vai te ajudar, e eu ia olhar pra pessoa e dizer assim, ó, é louco? Se alguém chegasse pra mim e me dissesse isso, eu ia dizer assim, ó, não. É louco? Por quê? Gente, eu não tinha dinheiro nem pra pegar um ônibus. Aí me dizia assim, que eu ia ter um carro, que eu ia ter uma casa própria, tipo, nesse período, que eu ia viajar pra fora do país. Eu nem tinha sonho, gente, de viajar pra fora do país. Porque às vezes tem sonhos na nossa vida que a gente nem consegue sonhar, porque a gente sabe que não é possível pra nossa realidade. Então, como eu superei tudo isso, hoje o que é o meu objetivo aqui no Venda de Salão? É ajudar as pessoas a superarem. Então, hoje o meu objetivo maior aqui é o quê? É ver depoimentos de vocês dizendo assim, Cassine, aquela aula que eu assisti, ver os meus alunos falando assim, nossa, agora eu vejo meu salão organizado, agora eu vejo meu salão organizado, agora eu tô vendo lucro, antes eu não via o lucro. Então, eu trilhei, né, esse caminho de começar muito simples, né, de não ter investidor, de não ter uma família, né? Eu já contei algumas vezes aqui pra vocês a história do meu pai, porque eu sou de outra cidade, e eu vim embora pra essa cidade, eu sou de uma cidade do interior, e eu vim embora pra Caxias pra fazer faculdade, porque todo mundo saia da cidade pequena, né? Eu vim embora com 17 anos pra fazer faculdade, pra tentar a vida e tal. E eu entrei na faculdade, né, de psicologia, mas eu não gostava da faculdade e era muito difícil pra me pagar, muito difícil mesmo. E eu fui fazer o curso de cabeleireira, nunca imaginava, né? Me apaixonei pela profissão e tal. E quando eu falei pro meu pai, numa visita, né, lá na minha cidade, que eu abri um salão, ele me disse, eu odeio salão de beleza. Salão de beleza é lugar de fofoca, não foi isso que eu imaginei pra vocês. Ele queria que eu, né, me formasse ali na faculdade. Eu continuei cursando, né, ainda, por um tempo, e depois eu decidi que eu não ia cursando por 5 anos, né? E depois eu decidi que não quero ser psicólogo, meu negócio é salão de beleza. Então, eu não tive muito apoio da família. Naquela época ainda existia um pouco de preconceito, não tenho nada, assim, com o meu pai, porque, na verdade, era a experiência que ele tinha lá da cidade onde a gente morava, ele não conseguia ver de uma forma diferente, hoje ele já consegue, né? Ele tava, na verdade, tentando me proteger de uma coisa que ele acreditava que era certo, né? Aqui, ó, tem alguém falando, eu andava de ônibus e hoje tenho 2 carros comprados com dinheiro do salão. Exatamente. Então, e eu vou te dizer, a minha situação era até pior, tá? Eu andava de ônibus às vezes, porque às vezes eu não tinha, a maioria das vezes eu não tinha nem dinheiro pra andar de ônibus, né? Mas o shape tava em dia. Tipo assim, eu pesava 54 quilos, porque eu caminhava acho que uns 4 quilômetros por dia. Eu ia trabalhar a pé, eu voltava a pé, eu ia pra faculdade a pé, eu voltava a pé. Tipo assim, ó, era caminhado, né? E aí eu falo assim, naquela época eu era slim, né? Olha só, e agora com o seu curso estou evoluindo muito. Mas olha só, gente, vocês são demais. Vocês são demais, assim, ó. Vamos lá, a gente tá junto nessa caminhada, né? Quem tá aqui comigo não tá mais sozinho, né? Quem tá aqui comigo, eu estendo a mão. Gente, eu me emociono, né? Eu fico assim, ó, arrepiada, por quê? Porque não é só, gente, sobre ter dinheiro, né? É sobre mudança de vida. Então, assim, quando alguém me fala, eu andava de ônibus, hoje eu tenho 2 carros através do salão, eu tenho a minha casa própria. Isso aí é uma mudança de vida tua, é pra tua família, é pra tua geração, né? Então, eu vim de uma família muito, muito simples. E aí, eu vejo, assim, hoje, o estudo que eu posso oferecer pros meus filhos, né? Que eles estudam numa das escolas consideradas a melhor escola aqui da minha cidade, né? Tem 2, 3 escolas que são bem top. E quem tem filho em escola particular sabe que não é barato, né? Então é mensalidade, é livros, escola bilíngue, né? Que tá implementando o sistema bilíngue. Então o que eu vejo, gente? Não foi só pra mim, eu ganhei dinheiro. Não, eu tô mudando a história de vida da minha família, dos meus filhos, né? Os meus filhos vão ter muito mais oportunidade na vida do que eu tive. Gente, a primeira vez que eu fui numa pizzaria, pra vocês terem uma ideia, eu tinha mais de 20 anos.
né? Então, de poder viajar, por exemplo, assim, a primeira vez que eu viajei para fora do Brasil, eu tinha 30 anos, né? O meu filho, não, mas o quanto isso vai impactar na vida dele, mas assim, ó, meu filho com 1 ano já estava viajando, sabe? Então, as possibilidades que eu trago, né, para minha família, não só para mim, porque nunca é só pra gente, é para aquelas pessoas que estão próximas de nós. E isso vem acarretar muito com o que eu falo para vocês, assim, ó, quando eu digo assim, vivendo de salão, gente, quando eu olho, eu penso assim, meu Deus, eu consegui tudo isso do meu salão. Só que, gente, não é coçar o sapato e o dinheiro vai brotar. Não é abrir o salão e o dinheiro vai brotar. A gente precisa estudar. É difícil sentar e estudar, é difícil. Escolha qual que é o seu difícil. Eu estudei muito, eu investi muito em conhecimento. Eu sempre digo que conhecimento é o investimento que mais te rende juros, tá? Porque quem conhece, quem sabe, né, não depende dos outros, né? Então, conhecimento é o investimento que mais rende juros na nossa vida. Isso é tão certo, né, como hoje é quinta-feira. E aí, o que acontece? Eu consegui transformar ali, gente, toda a vida financeira da minha família, a vida que os meus filhos vão ter, tudo através do salão. Então, quando eu olho para trás, eu digo assim, nossa, valeu a pena. Estudei muito, investi em conhecimento, passei algumas noites em claro estudando para implementar coisas no salão, para pensar em estratégias, passei. Só que aí as pessoas acham isso difícil, tá? Mas difícil tu não ter o dinheiro nem para pegar o ônibus. Difícil, eu penso, para mim hoje seria eu não ter condições, gente, para dar as coisas para meus filhos. Quem tem filho sabe. Como é ruim tu ter um filho, tu olhar e tu não poder dar nada pro teu filho. Difícil é tu passar 1 ano e não ter dinheiro para tirar férias. Difícil é tu não poder morar onde tu gosta. Tu pensar assim, eu queria morar em tal lugar e tu não ter condições de morar onde tu gosta. De comprar uma casa, tu passar anos trabalhando e não ter condições de comprar uma casa. Não ter condições de comprar um carro. Isso, gente, é difícil. Sentar e estudar é fácil. E acreditem no que eu tô falando. Guardem isso. Escrevam essa frase. Conhecimento é o investimento que mais gera retorno. Que mais rende lucros. Conhecimento rende lucros. Guardem isso na cabeça de vocês. Conhecimento rende os melhores lucros. Conhecimento rende os melhores juros. Vamos melhorar ainda. Conhecimento rende os melhores juros. Levem essa frase para vocês. Para a vida, não é nem para hoje. Conhecimento rende os melhores juros. Leva para a vida, anota aí, escreve. Leva para a vida de vocês. Tá bom, gente? Então, uma ótima quinta-feira para vocês e nos vemos amanhã aqui às 8 horas da manhã para mais uma live, então, de aquecimento para nossa jornada. Um beijo no coração de vocês e até amanhã.